A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a responsável por publicar os documentos oficiais da Igreja? O Catecismo da Igreja Católica afirma que, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, transmitindo a eles a missão de ensinar e anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Essa missão de ensinar se faz presente nas conferências episcopais, que são as instituições permanentes que congregam os bispos da Igreja Católica no país. O Código de Direito Canônico atesta que compete às conferências episcopais preparar fielmente as versões dos livros litúrgicos nas línguas de cada país e adaptá-los conforme as necessidades de cada lugar. Além disso, é de responsabilidade das conferências episcopais a publicação dos livros litúrgicos, depois da confirmação da Santa Sé. Isso tudo é para garantir que os textos correspondam fielmente ao seu conteúdo original. No Brasil, a CNBB recebeu este encargo da Santa Sé. A Edições CNBB, editora oficial da Conferência dos Bispos do Brasil, realiza esta missão de traduzir, aprovar e publicar esses documentos, sempre em vista da edificação do Reino de Deus e para que todos recebam o anúncio do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, a participação ativa, consciente, frutuosa na liturgia requer uma boa preparação. Por isso, nós temos nas edições CNBB um elenco de subsídios que você poderá utilizar na sua comunidade e assim preparar o seu grupo, preparar a sua família, você mesmo, você mesma se preparar para celebrar a Eucaristia. Não podemos chegar à celebração da palavra, à celebração da Eucaristia, sem que os textos da liturgia tenham penetrado nossos corações. Assim, os textos da Palavra de Deus e das orações que estão nos subsídios, eles passarão dos textos, das páginas para o seu coração. Você vai participar muito melhor das celebrações. Utilize nossos subsídios. Ajude-nos também a levar avante toda a missão evangelizadora da Igreja do Brasil. Boa noite, caríssimo irmão, querida irmã. Que bom nos encontrarmos nesta noite, iniciando o nosso Seminário Nacional de Catequese. E este seminário terá como tema Catecismo da Igreja Católica há 30 anos. Ainda há pouco, conversando com o Dom Capelã e a Mariana Venâncio, comentávamos que eu estive, o Dom Capelã organizou, o Congresso dos 20 anos do Catecismo. E aqui estamos, 10 anos depois, celebrando os 30 anos do Catecismo da Igreja Católica. Este seminário foi pensado, preparado para vocês com muito carinho, foi pensado e organizado pela Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblica Catequética, que tem como presidente Dom José Antônio Peruso, e os bispos Dom Armando Buchol e Dom Valdemar Passini, membros da comissão. Então, este seminário nacional tem como objetivo aprofundar temáticas presentes no catecismo em vista de ajudar o povo de Deus em um maior conhecimento dos ensinamentos da Igreja e da vivência da fé em Cristo Jesus. Esperamos que este seminário possa contribuir para reforçar ou ajudar a despertar o interesse dos cristãos pelo catecismo
e por sua utilização fiel e criativa na formação dos agentes pastorais, movimentos eclesiais e de todos os cristãos que desejam aprofundar o conhecimento da sua fé. Percebemos a caminhada bonita da catequese em nossa igreja, os 3 diretórios que tivemos, os documentos da Igreja do Brasil e tantos outros, uma riqueza na vitalidade da nossa igreja, sempre buscando novos caminhos para chegar ao coração dos catequizandos, adultos, jovens, adolescentes e crianças. De fato, a catequese nos últimos anos assumiu com força a iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Também a centralidade da Bíblia nos seus encontros, particularmente motivando a todos na prática da leitura orante da Bíblia. Neste ano, como lembrei anteriormente, celebrando os 30 anos do Catecismo da Igreja Católica, reafirmamos que o catecismo é um referencial importante para a formação e aprofundamento dos cristãos na realidade em que vivemos hoje. Então, seja bem-vindo, bem-vinda, convide outras pessoas para participar, envie o link para outras pessoas e temos uma excelente participação já. O Caio comunicou para nós que temos mais de 600 pessoas participando nos diferentes canais, mas queremos que você envie o link para outros catequistas que você conhece, mas não só, agentes pastorais e os leigos no geral, todos interessados em conhecer, aprofundar e fazer memória aqueles que já estudaram outras vezes o catecismo. Então, nos alegramos com a presença de todos, teremos uma semana intensa de formação, grandes assessores, assessoras, e hoje nos alegramos com a presença, teremos a saudação, uma saudação especial para esse nosso seminário, do Dom Rino Fisichella. Dom Rino Fisichella, como nós sabemos, ele é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, foi professor de teologia fundamental há muitos anos na mesma universidade, consultor da Congregação para a Doutrina da Fé, e também foi bispo auxiliar de Roma, reitor da Pontifícia Universidade Lateranense, também foi presidente da Pontifícia Academia para a Vida, e em 2010 ele foi nomeado, recém-criado, Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Ele é presidente de 2010 até o momento, é o presidente do Pontifício Conselho. E a catequese está inserida aí no Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Então, um bom seminário para todos nós, e vamos agora ouvir com atenção Dom Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção para a Nova Evangelização. Caríssimos participantes no Seminário Nacional de Catequese, infelizmente não consigo estar convosco, nem sequer por Zoom. No entanto, é com muito prazer que vos dirijo uma saudação muito sentida. Fico bastante contente por a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil ter organizado esta importante iniciativa para celebrar os 30 anos do Catecismo da Igreja Católica, que se situa a 60 anos do início do Concílio Ecumênico Vaticano II, de que o Catecismo é um dos frutos mais evidentes. Encorajando-vos para este vosso encontro, é com grande prazer que saúdo
Sua Excelência Dom José Peruzzo, o incansável e inteligente presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética, com quem me encontrei há poucas semanas em Curitiba. Com todo o prazer partilho convosco algumas breves reflexões, sublinhando algumas características próprias do catecismo. Antes de mais, gostaria de reiterar a importância do catecismo da Igreja Católica. É um instrumento necessário para a evangelização, na medida em que permite evidenciar a unidade que se estabelece entre o ato de acreditar e os conteúdos da fé. Nos nossos dias, há uma tendência generalizada para justificar o facto de ser cristão, independentemente do conhecimento dos seus conteúdos. Não há nada de mais perigoso. Na verdade, o ato como o qual se acredita justifica-se precisamente com o conhecimento do mistério ao qual dá o seu assentimento. Em virtude deste conhecimento global e unitário, acreditar torna-se um ato livre da pessoa e não um gesto cansado de pertença a algumas tradições. Em segundo lugar, é preciso lembrar que, numa época como a nossa, que assiste a um consistente progresso da instrução e da ciência, não deveria faltar a consciência de conjugar de forma coerente o patrimônio de cultura que possuímos em harmonia com as questões que se mostram inevitáveis para o progresso da ciência. Não se compreende como é possível que um cristão que cresce e se dedica ao estudo, que esteja consciente da sua exigência para atingir um profissionalismo adequado ao tempo em que vive, não sinta equivalentemente o mesmo desejo de estudar a fé que professa e os seus conteúdos. Estes parecem estar longe da vida cotidiana e vão sendo esquecidos no meio da indiferença generalizada, como se o seu conhecimento devesse ser óbvio. Assim, acontece que nos vamos encontrando com crentes que são especialistas nas várias ciências, grandes profissionais no seu lugar de trabalho, mas fortemente carentes nas questões da fé. Enfim, dá a impressão que muitos cristãos perderam o interesse pela fé. Por essa mesma razão, é necessária uma ação pastoral que recupere o momento da catequese como conhecimento sistemático da fé, orientado para a vida e para o testemunho. Não um conhecimento fragmentário,
mas sistemático, ou seja, capaz de mostrar a relação coerente entre os vários conteúdos da fé, a hierarquia das verdades e as diversas fases que o desenvolvimento da doutrina tem. Enfim, só uma catequese bíblica genuína pode permitir que se saia da fase crítica de profunda ignorância e indiferença. Por fim, para concluir, gostaria de lembrar que, através da catequese, o crente participa numa experiência comunitária da fé entre os mais importantes. A participação na Santa Eucaristia dominical é certamente o momento culminante da nossa experiência comunitária. E, contudo, o momento da catequese também permite viver essa experiência. Na verdade, a catequese explicita-se melhor quando é vivida como um momento comunitário e onde os crentes, na medida em que partilham a mesma fé, se ajudam uns aos outros a viver a partir dessa mesma fé e a testemunhá-la como a sua existência familiar, profissional, no lugar onde todos os dias são chamados a viver. A nota da eclesialidade aplica-se plenamente à catequese. Caros amigos, o Papa pede-nos que no próximo ano nos esforcemos muito para conhecer as 4 constituições do Concílio, sobre a liturgia, sobre a Palavra de Deus, sobre a Igreja e sobre a relação da Igreja com o mundo. Peço-vos que acolhais com entusiasmo este compromisso e que o partilheis com outras pessoas para favorecer um verdadeiro crescimento de todos na nossa obra comum de evangelização. Saúdo vós a todos com simpatia e amizade e espero encontrar-vos noutra ocasiões. O Senhor vos abençoe. Bom encontro a todos. Muito obrigado. Nossa gratidão a Dom Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, que não só nos enviou uma saudação, mas uma mensagem muito importante para todos nós, não só para os catequistas, mas para todos os agentes de pastorais, para todos aqueles que atuam em nossa igreja. Nos alegramos com a sua presença, né? Temos uma grande participação nessa noite. O Caio nos comunicou que já estamos com 1.400 pessoas nos acompanhando, ou melhor, 1.500 agora, né? 1.512 pessoas, mas continue enviando o link para outras pessoas, agentes pastorais, catequistas, demais interessados, para que possam participar neste momento ou depois permanece gravado nos diferentes canais.
lembramos, né, você que nos acompanha, que as edições CNBB está nos oferecendo um catecismo da Igreja Católica cada noite para ser sorteado. Então, Caio irá providenciar aí, colocando no chat, né, a inscrição de cada um pode preencher, né, os seus dados, enviar, e no final nós faremos um sorteio. Para celebrarmos bem estes 30 anos, todas as noites teremos um momento orante celebrativo, e agora nós queremos pedir à nossa assessora nacional, a Mariana Aparecida Venâncio, que possa, né, assim, nos ajudar a rezar melhor nessa noite, fazendo sua saudação e também conduzindo este momento orante. Boa noite, Padre Janisson. Boa noite a você que nos acompanha de casa. Mais uma vez, com alegria, nós fazemos essa saudação, agradecendo pela sua presença e lembrando o quanto é importante podermos contar com essa presença virtual nesse momento em que nós ainda não temos condições de nos reunir presencialmente, né? Mas de contar com a adesão e a participação de tantas pessoas. Já ultrapassamos 1.500 participantes. Então, ficamos muito felizes com a adesão de vocês. Essa semana foi preparada com muito carinho, muito empenho, para ser mais uma oportunidade de aprofundamento, de conhecimento e de proximidade com esse documento tão importante que é o Catecismo da Igreja Católica. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que seja uma boa noite de reflexão e principalmente uma boa semana. Então, como o Padre Janisson disse, né, antes de iniciarmos o nosso encontro, nós queremos dedicar alguns minutos à nossa oração inicial. Mesmo estando distantes fisicamente, estamos unidos nessa mesma intenção de, por meio do Catecismo da Igreja Católica, da reflexão, possamos também aprofundar a nossa fé e nos tornarmos discípulos cada vez mais conscientes do nosso lugar e do nosso papel, principalmente também das nossas responsabilidades. Por isso, iniciemos hoje essa nossa oração. Em Deus, nós encontramos nossa razão de ser, o sentido da nossa vida, o horizonte da nossa missão. Por isso, invocamos sua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No princípio deste encontro, nos coloquemos também diante do Espírito Santo de Deus, para que ele nos ilumine e nos conduza. Rezemos então, suplicando a sua companhia, pedindo especialmente que ele possa dar aos nossos corações e aos nossos ouvidos a característica e a atenção do discípulo, que escuta a voz do Senhor e sabe traduzi-la também em prática. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Preparemos o nosso coração e os nossos ouvidos para acolhermos a palavra do Evangelho, o próprio Cristo que nos fala e que também nos conduz à missão do discipulado. Escutemos o Evangelho da liturgia de hoje, Mateus, capítulo 10, versículo 34, a capítulo 11, versículo 1. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Com efeito, eu vim causar divisão. O filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim
não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem buscar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe àquele que me enviou. Quem receber um profeta, por ele ser profeta, terá uma recompensa de profeta. Quem receber um justo, por ele ser justo, terá uma recompensa de justo. E quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Depois que concluiu essas instruções aos 12 discípulos, Jesus partiu dali, a fim de ensinar e anunciar nas cidades da região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Num instante de silêncio, de reflexão, peçamos a Deus que, por intermédio dessa palavra que acabamos de ouvir, Ele possa trazer aos nossos corações a sabedoria e o discernimento para vivermos com fidelidade o nosso discipulado, para suportarmos as perseguições que o nosso discipulado acarreta, para suportarmos as divisões que a nossa fidelidade ao Evangelho podem acarretar sobre a nossa vida. Peçamos que a palavra do Senhor possa instruir os nossos corações, a fim de que saibamos sempre suportar as dores que advêm, sobretudo, das renúncias que precisamos fazer em nome da fé que nós professamos, em nome da escuta atenta do Evangelho. Que saibamos sempre, assim como Jesus orienta, tomar a nossa cruz e segui-lo com fidelidade, com determinação. Mas peçamos também que a escuta do Evangelho vá abrindo os nossos corações e nos tornando cada dia mais capazes de reconhecer as cruzes que precisamos assumir em cada situação e para discernir a forma adequada de carregá-las. Em meio a tantas perguntas que fazemos, em meio às vezes às dúvidas que nós temos, que tenhamos o discernimento de fazer sempre as escolhas corretas. Que saibamos sempre acolher uns aos outros, levando em consideração as razões que o Evangelho nos pede a levar. E rezemos sempre pela sinodalidade entre todos nós, pela nossa unidade e pelo nosso caminho comum que trilhamos em nome da fidelidade ao Evangelho. Por esta unidade, por este caminho comum, rezemos como toda a Igreja é convidada a rezar. Aqui estamos, diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer, mostrai-nos o caminho a seguir todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos a vós, que sempre em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Por este momento de oração, por este nosso encontro que se inicia, demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Mariana, por este momento orante que nos proporcionou, e vamos dar continuidade, pedindo a você, que nos acompanha, que se inscreva nos nossos canais para receber notificações, que possam divulgar esta formação para outras pessoas. E agora vamos acolher o Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira,
né, que será o conferencista da noite de hoje. O Dom Antônio Luiz Catelã Ferreira, ele possui bacharelado em Teologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, licenciatura em Filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Toledo, mestrado em Teologia Sistemática pela Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção e doutorado em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma em 2011. Atualmente é membro da Comissão Teológica Internacional, do Grupo de Peritos da Comissão para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, do Grupo de Peritos do CELAM, é secretário da Sociedade Brasileira de Teologia Sistemática e da Sociedade Ratzinger Brasil, tem experiência na área da teologia, com ênfase em teologia sistemática, atuando principalmente nos seguintes temas: eclesiologia, eucaristia, magistério, Concílio Vaticano II e teologia sacramentária. Bispo auxiliar do Rio de Janeiro e professor da PUC-Rio. Um amigo, estudamos juntos, né, no Núcleo Brasileiro, ele estava no doutorado, eu também estava em áreas diferentes, uma alegria tê-lo conosco, aquele que organizou e coordenou o Congresso Teológico dos 20 anos do Catecismo, né, em 2012. Então, uma alegria tê-lo conosco, obrigado pelo seu sim, e tantas pessoas já colocando aqui uma saudação ao Dom Catelã, desejosos em ouvi-lo. Olá, boa noite, Padre Janisson. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado também por ter adaptado um pouco a programação para que eu pudesse participar. Foi muita gentileza sua. Eu saúdo também Dom José Peruso, que é o presidente da Comissão Bíblico-Catequética. Saúdo também a Mariana Venâncio, que é coordenadora, assessora, não é? Nacional. Queridas amigas e amigos, na função de bispo auxiliar do Rio de Janeiro, me foi confiada também o acompanhamento, ser o bispo referencial para a iniciação à vida cristã na Arquidiocese do Rio, que é um aspecto da vida da igreja que funciona muito bem, que dá muitos frutos. Tivemos domingo, inclusive, na Catedral, com mais de 1.500 pessoas, um encontro para retomar as atividades presenciais nesse período que ainda inspira cuidados para as atividades presenciais, mas que já podem ser realizadas em ambientes grandes e que oferecem segurança. Então, esse simpósio, que a Comissão Bíblico-Catequética oferece para todo o Brasil, é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade muito bonita, uma oportunidade de ouro para essa nossa retomada, e justamente amparados nesse documento tão significativo que é o Catecismo da Igreja Católica. Por isso eu agradeço de coração a oportunidade de participar desse significativo evento. Eu estruturei a minha comunicação, embora não vá fazê-la lida, procurarei fazer de modo um pouco mais espontâneo, mas eu estruturei em 3 partes. Me foi pedido o tema da eclesiologia no Catecismo da Igreja Católica. Então, existe uma eclesiologia pressuposta no catecismo, ao catecismo. Existe uma eclesiologia implícita em todo o catecismo, que é como que um tema transversal no catecismo. E existem também números que tratam explicitamente da igreja, e temos ali uma eclesiologia explícita, portanto. É evidente que eu vou dar apenas alguns elementos desses três aspectos. Quanto aos pressupostos, convém lembrar que foi discutido no Concílio Vaticano II sobre se era ou não oportuno a elaboração de um catecismo. Assim como o Concílio de Trento tinha decidido fazer um catecismo que uma comissão elaborou e publicou posteriormente, que é o famoso Catecismo de Trento, ou Ad Párocos, que era um instrumento de apoio para os párocos no exercício do seu ministério, e que já tinha uma longa história. Nós tínhamos já a redação de catecismos muito anteriores ao de Trento, inclusive aqui na América Latina temos
casos assim muito significativos. Há um catecismo em língua portuguesa que, inclusive, é anterior aos catecismos protestantes, ao de Lutero, que, em geral, se diz que foram primeiros. Então, no concílio se discutiu a respeito disso, mas não se encontra nos documentos do concílio o registro dessa discussão, só nas atas do concílio. Por quê? Nas discussões mesmo se chegou a um acordo de que não se faria um catecismo imediatamente, mas um diretório com orientações e se confiaria então aos episcopados nacionais. As conferências episcopais estavam na sua efervescência naquele momento, então se confiaria aos episcopados nacionais a elaboração de catecismos. Bem, uma pluralidade de iniciativas surgiu depois do concílio, e algumas, inclusive, com problemas bastante sérios do ponto de vista da exposição da fé da Igreja. Em alguns pontos, por exemplo, o famoso catecismo holandês, que é muito bonito, muito bem redigido, uma linguagem muito bonita. Temos uma tradução para o português, inclusive. Mas nele se encontravam vários e sérios problemas com vários pontos da nossa fé, o que fez, inclusive, que o Vaticano tivesse que interferir. Então, no Sínodo de 1985, Sínodo dos Bispos, uma assembleia especial, extraordinária, na verdade, convocada por São João Paulo II, há 20 anos do encerramento do concílio, para avaliar a aplicação do concílio, se constatou que era necessária a elaboração de um catecismo, assim como se pediu também, foram pedidas outras iniciativas para a vida da Igreja. E então se constituíram as diversas comissões de trabalho, e uma comissão de cardeais, coadjuvada por uma comissão de bispos diocesanos e de peritos. Foram 9 redações sucessivas, acompanhadas de consultas aos bispos e a peritos e a universidades católicas no mundo todo. Então, aqui nós temos o primeiro elemento de uma eclesiologia pressuposta à existência mesma do catecismo. É um pedido de um organismo alto e representativo, como é o Sínodo dos Bispos, e o seu processo de elaboração foi o que hoje nós chamaríamos de um processo sinodal, com amplas consultas, modificações e redações sucessivas. Então, a elaboração dele é também profundamente eclesial e é outro aspecto da eclesiologia pressuposta. Mas tem um outro elemento que é de alta importância e de grande significado, que é o fato dele ter sido promulgado por um Papa com uma constituição apostólica. O Papa, agindo na sua função de ser o mestre da fé de toda a Igreja, tendo sido concluído o processo de elaboração, ele promulgou e apresentou como uma síntese autorizada da fé da Igreja, proposta para o ensino dessa fé, como o Monsenhor Fisichella acaba de nos recordar na sua saudação, a importância do catecismo para o ensinamento da fé. Então, essa Constituição Apostólica de São João Paulo II para a promulgação do catecismo é outro elemento fundamental da sua eclesiologia. Temos, portanto, 3 elementos que eu chamei de pressupostos: o pedido do sínodo, o processo da elaboração e a promulgação, em que o Papa assume como parte do magistério pontifício esse ato de ensino da fé. O segundo aspecto é um pouco mais longo, um pouco mais detalhado do que esse. É a eclesiologia implícita. Na verdade, a Igreja, em todo o catecismo, está presente e fala. A Igreja é o sujeito da fé que é apresentada no catecismo. É o modo como ela guarda e compreende o depósito da fé e o modo como ela propõe essa fé nos nossos tempos. Então, a Igreja é sujeito de todo o catecismo, é a fé da Igreja que aí se encontra. Ele é uma síntese autorizadíssima da fé da Igreja, uma apresentação com alto grau de autoridade dessa fé da Igreja. De tal modo que, quando a gente quer saber o que a Igreja crê, além de atender à liturgia, que é a norma fundamental da nossa fé, lex credendi, lex orandi, lex credendi, a lei da oração é a lei da fé. Então, além de olharmos o que se celebra, nós vemos no catecismo a explicação primeira dessa fé que é celebrada. Então, o catecismo se junta à oração da Igreja para manter viva essa fé e propô-la
para o aprofundamento, para a atualização e para a sua divulgação. A Igreja é presente implicitamente no catecismo inteiro como sujeito da fé e da proposição da fé, da missão. E esse é um aspecto importantíssimo. Sobre isso, nós podemos olhar na primeira encíclica do Papa Bento XVI, do Papa Francisco, que ele herdou o texto pré-redigido de Bento XVI, que não concluiu, entregou a seu sucessor, e Papa Francisco revisou o texto, colocou os pontos que ele desejava, e então é uma encíclica, como ele mesmo disse, a 4 mãos, as 2 mãos do Pontífice Emérito e as 2 mãos do Papa, do nosso Papa, que é Papa Francisco. Nesse documento, nós podemos conferir no número 46, em que ele, retomando sinteticamente vários elementos que caracterizam a fé eclesial, ele diz o seguinte: toquei assim os 4 elementos que resumem o tesouro de memória que a Igreja transmite. De memória que transmite. A confissão de fé, a celebração dos sacramentos, o caminho do decálogo e a oração. À volta deles, em torno desses 4 pontos, estruturou-se tradicionalmente a catequese da Igreja, como se pode ver no Catecismo da Igreja Católica. As 4 partes do Catecismo da Igreja Católica. O que a Igreja crê, parte 1, mistério credo. O que a Igreja celebra, parte 2, mistério celebrado. O modo como a Igreja vive, terceira parte, a fé vivida, o aspecto moral. E a oração, é o como a Igreja ora, a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica. E tendo mencionado o Catecismo, então, o Papa Francisco faz um qualificativo do Catecismo, usa as seguintes palavras: instrumento fundamental para aquele ato com que a Igreja comunica o conteúdo inteiro da fé. E fazendo uma citação de Dei Verbum 8, breve, ele diz: tudo aquilo que ela é e tudo aquilo quanto ela acredita. Então, instrumento fundamental para o ato de comunicação do conteúdo inteiro da fé. Atenção para o adjetivo, conteúdo inteiro. E aí nós vamos, então, ao número 8 da Dei Verbum, para compreender um pouco melhor esta eclesiologia implícita. É a Igreja presente nas 4 partes do Catecismo. É a alma da Igreja presente nessas 4 partes. O número 8 da Dei Verbum fala como é que a revelação divina é transmitida sucessivamente, de geração em geração. E diz assim: e assim, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, o Novo Testamento, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escritos. E aqui o concílio cita a 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. E que lutem pela fé recebida de uma vez para sempre. E aí menciona o versículo 3º da carta de São Judas, que tem só um capítulo. E o concílio, então, comenta isso, dizendo: ora, o que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo quanto contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da sua fé. E assim a Igreja, na sua doutrina, na sua vida e no seu culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela acredita. Pois então, no Catecismo, nós não encontramos só aquilo que a Igreja acredita. Nós encontramos também tudo aquilo que a Igreja é. E por isso, o sujeito presente em cada página do Catecismo é a Igreja expondo a sua fé. Tudo que ela acredita, tudo que ela crê, mas também tudo aquilo que ela é. E aqui há uma menção a 3 partes do Catecismo, se olhamos com atenção. Veja só. Assim, a Igreja, na sua doutrina, parte 1 do Catecismo, o credo,
Na sua vida, terceira parte do catecismo, estruturada em torno do Decálogo, e no seu culto, segunda parte do catecismo, é a Sagrada Liturgia. Só foi mudada a ordem. No catecismo é crer, celebrar, viver. Aqui foi mencionado crer, viver, celebrar. Há só uma mutação de ordem. Mas, e onde foi parar a quarta parte, que é a oração? Aqui nós vemos outro detalhe muito importante. Se nós pegamos a Porta da Fé, Porta Fidei, a carta apostólica com a qual o Papa Emérito, então, convocou o Ano da Fé, no número 10, que é o número mais longo de todo aquele documento, que é um documento brevíssimo, no número 10 ele fala que a fé tem uma dimensão pessoal e comunitária, é um ato subjetivo, mas que tem conteúdos objetivos. Essa questão do ato e dos conteúdos, eu deixo, o Monsenhor Fisichella, na sua introdução, já mencionou, se trata daquele reforço que ele fez em que, como se trata de um ato pessoal, a fé, ela tem que ser consciente e livre. Se não for um ato consciente e livre, não é um ato integralmente humano. Então, o aspecto, para que seja plenamente pessoal, a gente tem que conhecer os conteúdos. E assim eu deixo esse binômio ato-conteúdo. E volto para o primeiro aspecto que está na Porta Fidei número 10, que é eclesial e pessoal. Bem, esses dois elementos se integram com grande harmonia. O que se opõe ao coletivo é o individual, não o pessoal. O pessoal é sempre integrado. Como pessoas, somos membros de uma família, de uma comunidade de fé, de uma sociedade, somos herdeiros de uma cultura, contribuímos com essa mesma cultura. Então, quando a gente usa a noção de pessoa, a gente está usando uma noção que é integrativa. Quando a gente usa a noção de indivíduo, a gente está usando uma noção que é assim, que secciona, que separa, que toma um indivíduo de uma espécie. As ciências biológicas, outras ciências separam o indivíduo e o estudam para ter conhecimento de uma espécie. Então, nós não trabalhamos com a noção de indivíduo, sim com a noção de pessoa, porque é integrada. Então, o ato pessoal e o ato comunitário não se opõem, se requerem mutuamente. Para que seja um ato comunitário, é preciso que ele seja de muitas pessoas, ou de algumas pessoas, pelo menos. E para que, portanto, o pessoal está implicado, exigido pela própria noção de comunitário, de comunidade. A fé é da igreja, sendo das pessoas. Para compreendermos melhor esse aspecto, então aqui nós notamos que está faltando a quarta parte do catecismo, na citação do Dei Verbum número 8, que tinha outra finalidade. E é precisamente a parte da oração, aquela parte em que se personaliza o ato de crer. Se personaliza. Então, temos três elementos em que predomina o comunitário, o que a igreja crê, celebra e vive, e tem o elemento onde predomina o pessoal, mas é uma predominância sem que um exclua o outro. Nós personalizamos com profundidade a nossa fé quando temos uma vida de oração robusta, consistente, em que aprofundamos-nos na fé da igreja. Portanto, no ritual do batismo, no ritual da confirmação, por exemplo, quando se faz a renovação do batismo, no fim, depois das renúncias e da profissão de fé, o ministro que preside diz: esta é a nossa fé, que da igreja recebemos, razão de nossa alegria em Cristo Jesus nosso Senhor. É nossa fé, recebida da igreja, desde os tempos apostólicos. Portanto, fica muito claro, com essa afirmação de caráter geral, que nós temos aí uma eclesiologia implícita em todo o catecismo. Isso se pode perceber nos números do catecismo que a gente chama de sumários. Sumários são pontos em que o catecismo explicita como é que se articulam as várias partes, as articulações delas. O catecismo, em vários momentos, retoma isso. Um lugar assim mais amplo se encontra dos números 14 a 17, em que o catecismo apresenta as quatro partes. Ali nós temos um sumário textual de todo o catecismo. Mas a cada número desse se juntam outros.
Em geral, no começo de cada parte, os redatores do catecismo fizeram questão de mostrar como é que aquela parte se articula com as outras 3 partes do catecismo. Não vou poder mencionar todos esses elementos, porque ocuparia um tempo desproporcional, mas me permito fazer a citação de um parágrafo do número 47 da Lumen Fidei, de Papa Francisco, em que, tratando do tema da unidade e da integridade da fé, vai explicando o porquê dessa unidade, vai dando várias razões, e tem um momento bem no finalzinho, antes de passar ao número 48, em que Papa Francisco diz assim: por último, a fé é una porque é partilhada por toda a Igreja, que é um só corpo e um só Espírito. Na comunhão do único sujeito, que é a Igreja, recebemos um olhar comum, confessando a mesma fé, apoiamo-nos sobre a mesma rocha, somos transformados pelo mesmo Espírito de amor, irradiamos uma única luz e temos um único olhar para penetrar a realidade. Veja quantos elementos de unidade se depreendem, são consequências desse ser partilhada por toda a Igreja. Não vou repeti-los, mas confio na leitura posterior das amigas e dos amigos, que vão daí tirar seguramente uma lição muito, muito bonita e muito oportuna. Bem, se vamos ao número 84, muito bem, nosso Caio Lima está nos mostrando ali a ocorrência. Estava bem certinho o texto, Caio, no número 48, pode subir um pouquinho mais, que nós vamos ter ali o texto. Pronto, no finalzinho, então, calma lá. 47, o último parágrafo, antes de chegar bem no alto da tela, que ele nos está mostrando ali. Exatamente. Por último, a fé é una, porque é partilhada. Essa questão do único sujeito, Igreja, composto por muitas pessoas, mas que congregadas na fé formam um único sujeito, que é o corpo de Cristo, o templo do Espírito, o lugar onde Deus age, e através do qual Deus age, continua a agir no mundo e realizando a sua obra. Essa é uma contemplação muito oportuna para compreendermos a eclesiologia do catecismo da Igreja Católica. Aí temos uma verdadeira chave para essa eclesiologia. Bem, poderia destacar vários outros números onde se percebe implícito, do catecismo, onde se percebe implícita essa Igreja. Por exemplo, nos números 85 até o 94, quando se fala de quem é que interpreta essa fé, esse depósito da fé, está muito claro que é toda a Igreja a qual foi confiada, mas na qual os pastores ocupam um lugar específico como magistério. Mas, através do censo da fé, o census fidei, todos os fiéis colaboram para que esse depósito da fé seja cada vez mais compreendido e plenamente proposto para outras pessoas. Depois nós temos ainda, na explicação do Nós Cremos, no número 166, outra referência muito importante. Olha, a fé é um ato pessoal, diz o catecismo. Resposta livre do homem, da pessoa humana, à iniciativa de Deus que se revela. Ela não é, porém, um ato isolado, afirma o catecismo. Ninguém pode crer sozinho, como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, como ninguém deu a vida a si mesmo. O crente recebeu a fé de outros e deve transmiti-la a outros. Nosso amor por Jesus e pelas pessoas humanas nos impulsiona a falar aos outros da nossa fé. O motivo que nós temos para partilhar a fé, para a missão, é a alegria que nós encontramos em Cristo. É Evangelii Gaudium. Papa Francisco repete isso muitas e muitas vezes na Evangelii Gaudium. O que de melhor aconteceu em nossa vida foi ter conhecido Jesus Cristo. O que de melhor podemos fazer a outros é transmitir o conhecimento de Jesus Cristo na sua igreja. Então, aqui o catecismo tem nessa frase um fundamento para essa afirmação de Francisco.
Cada crente é assim como um elo na grande corrente dos crentes. Eu não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros. Olha que expressão maravilhosa. E pela minha fé, eu contribuo para carregar a fé dos outros. Tudo isso é a experiência eclesial. Tudo isso aqui é igreja, plenamente. Eu creio. Esta é a fé da igreja professada pessoalmente por cada crente, principalmente por ocasião do batismo. Nós cremos. Essa é a fé da igreja confessada por bispos reunidos em concílio, ou, mais comumente, pela Assembleia Litúrgica dos crentes. Eu creio. É também a igreja, nossa mãe, que responde a Deus com sua fé e que nos ensina a dizer: eu creio, nós cremos. Esses dois números, portanto, 166 e 167, nos mostram com toda a evidência a eclesiologia implícita em todo o catecismo. Os números que se seguem dão uma explicitação a isso também. Tratando-se da moral, lá na frente no catecismo, eu não vou ler esse texto, mas podem conferir no número 2030, número 20 e 30, quando se fala da igreja como mãe e educadora na fé. E daí vem a justificativa de por que a igreja tem autoridade também no campo da moral e não só no campo explícito da fé. Bem, eu penso que desse modo fica suficientemente claro que há uma eclesiologia implícita em todo o catecismo. Todo ele é a presença contínua da igreja. Na Porta da Fé, no número 11, Bento XVI chegou a dizer que a gente respira no catecismo inteiro não simplesmente uma doutrina, mas a gente encontra uma pessoa, a gente encontra Jesus Cristo. Por que ele chega a dizer isso? Pode parecer uma expressão um pouco exagerada, né? Mas não é nada exagerada. Nós encontramos Jesus Cristo por quê? O catecismo, nessa estrutura fundamental das 4 partes, ele apresenta qual é o fundamento bíblico da nossa fé, como é que esse fundamento bíblico foi explicitado pelos padres da igreja e celebrado em textos litúrgicos de todas as épocas, e testemunhado, sobretudo, na vida dos santos e santas, doutores ou não, da igreja. Então, é um testemunho de vários sujeitos eclesiais em todos os tempos. O catecismo é cuidadoso e tem testemunhos da fé de todos os séculos, inclusive do século XX. Tem citações maravilhosas dos santos do século XX. Eu, como tenho uma predileção especial por Santa Teresinha do Menino Jesus, encontro várias citações dela no catecismo da Igreja Católica. Bem, o próprio catecismo conclui com uma doxologia final, de novo recordando a do Apocalipse, em que a Igreja participa junto com o Espírito, chamando pela vinda de Nosso Senhor. Entre os números que tratam, terceira parte dessa minha conferência, entre os números que tratam explicitamente da eclesiologia, não só esses, mas esses de uma maneira muito especial, é o chamado artigo 9º da primeira parte, e que é desenvolvido em 6 grandes parágrafos, abrange um total de 227 números no catecismo, vai do 748 até o 975. 748 e seguintes, até o 975. Ali, partindo das 4 notas da igreja que se apresentam no credo, no símbolo, o catecismo vai expondo, então, o que se entende por igreja, como se deve entender a igreja. Primeiro, nós encontramos em duas seções do catecismo aquilo que nós chamamos de uma eclesiologia trinitária. Exatamente aí, onde o Caio está projetando, nós encontramos, veja, no primeiro parágrafo, é o elemento cristológico, a igreja reflete para o mundo a luz que ela recebe de Cristo. Os padres da igreja gostavam de falar da igreja mistério da lua, lua brilha na noite do mundo, não com a luz própria, mas com a luz refletida do sol. Então, é o mistério da igreja lua, é o elemento cristológico, está aí a igreja do Filho. O segundo parágrafo, 749,
é o aspecto pneumatológico. A igreja depende inteiramente do Espírito Santo. O Espírito Santo é como a alma do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja existe numa dimensão pneumatológica, carismática, de onde vêm os vários carismas que estão presentes também nos vários ministérios. E o número 750 correlaciona, então, as três pessoas da Santíssima Trindade. Isso mostra a igreja que provém da Trindade. Mais à frente, o número 759 já começa a nos apresentar a igreja como um projeto nascido no coração do Pai. A igreja, por relação ao Pai, mais à frente, é chamada de povo de Deus. Números, pode permanecer aí, eu só vou mencionar o número 781 e seguintes. A igreja é apresentada como povo de Deus, por relação com o Pai. São Beda, o venerável, um dos padres da igreja, ele dizia que quando Deus criou o mundo, ele já pensava na igreja. Criou o mundo pensando na igreja. Por quê? Criou o mundo como o ambiente de vida da humanidade. E ele não pensou e nem quis a humanidade dividida, mas pensou a humanidade congregada em comunhão com ele. Ora, a humanidade congregada é eclesia, assembleia. A humanidade congregada é o projeto do Pai que se realizará até o final dos tempos. Então, Deus criou o mundo pensando na igreja, diz São Beda o Venerável. Então, primeiramente, nós temos a igreja do Pai, a igreja querida pelo Pai, preparada, prefigurada. Depois, número 763, no 763, começa a se apresentar o aspecto cristológico da igreja, a igreja instituída por Jesus Cristo. O Concílio Vaticano II usa a noção de fundação, fundada por Cristo, diversas vezes. Ele é fundador e fundamento permanente da igreja. Jesus Cristo, na sua pessoa, seus ensinamentos, suas ações e, sobretudo, no seu mistério pascal, ele institui a Santa Igreja qual corpo do qual ele é a cabeça. Portanto, a igreja vive dessa comunhão com Cristo, que lhe dá a existência. E, a partir do número 767, a igreja é manifestada pelo Espírito Santo. O aspecto pneumatológico da igreja, a terceira pessoa. E aí vem, então, foi a força do Espírito que manifesta a igreja, sustentando a pregação e permitindo que a palavra seja acolhida dentro dos corações. É ele, de fato, quem prepara os corações para a escuta da palavra que é Cristo, o Espírito no coração, a obra do Filho e do Espírito, para nos levar ao Pai. E desse modo, então, nós temos aquilo que um grande eclesiólogo do século XX, Yves Congar, chamava de Ecclesia de Trinitate, uma igreja da Trindade, uma igreja que vem do mistério de Deus. Terminando de tratar disso, a Lumen Gentium, nos números 2, 3 e 4, ela conclui com uma citação de São Cipriano de Cartago, tomada de um comentário dele à oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração do Senhor. E diz que a igreja é o povo reunido na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No início da Santa Missa, depois de fazermos o sinal da cruz, mencionando o nome das três divinas pessoas, o presbítero, o bispo, presidindo, saúda também, em geral, com uma saudação trinitária, tomada das epístolas paulinas. A mais comum é que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Então, novamente, o mistério da Igreja da Trindade. A Assembleia responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus, o Pai, no amor, o nome do Espírito Santo. Os nomes do Espírito Santo são dom e amor, que significam a mesma coisa. Amar é doar, dom, amor e dom são sinônimos. Então, que nos reuniu no amor, que é o Espírito de Cristo. E, portanto, a Assembleia se confessa ser a Assembleia, ser uma congregação, ser uma reunião por causa da Trindade. Temos aí a Ecclesia de Trinitate. Mas é uma reunião de pessoas humanas, é a Ecclesia de ex hominibus, dizia Yves Congar. Ex hominibus, formada por pessoas congregadas pelo ato da fé e pelos sacramentos, sob a presidência de seus pastores, com a estrutura fundamental da igreja, então, palavra, sacramento e ministério, para congregar a totalidade
do povo de Deus. É uma congregação de pessoas humanas, com uma certa variedade no tempo, no espaço, e isso está presente também no catecismo, sobretudo quando começa a falar das 3 grandes noções de igreja, que são, a partir do 781, a igreja povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito, nessa seção, que vai a partir do número 781, e se estende até, contando as sínteses, contando os resumos até o número 810, aí nós temos então como é que os seres humanos, ex homínimos, a igreja é configurada pela Trindade. Povo de Deus o Pai, corpo de Cristo, o Filho, templo do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. E esse aspecto da igreja, composta de pessoas humanas, ela é apresentada com as 4 notas do símbolo niceno-constantinopolitano: una, santa, católica e apostólica. Não vamos ter tempo aqui de fazer o estudo, não é o caso, não é o objetivo, mas na nota da unidade se fala também das feridas nessa unidade e da importância do ecumenismo. Na nota da santidade se fala também das feridas causadas pelos nossos pecados e da necessidade de reforma contínua na igreja, para que aquilo que se incrusta na igreja por nossos pecados seja purificado. E é o Espírito que, pelo Evangelho, rejuvenesce continuamente a igreja, como Lumen Gentium 8 nos ensina. E as canonizações ali se menciona. É importante lembrarmos as canonizações. São João Paulo II, depois Bento e agora Francisco valorizam demais isso. O documento de Papa Francisco sobre a santidade é de uma beleza ímpar, que recolhe, recebe e atualiza todo o capítulo 5º da Lumen Gentium. Se com citação livre, não é literal, mas tem uma certa altura em que Francisco diz que cada santo é como que uma página da Escritura que se desprende e ganha carne. Portanto, em cada santo, a santidade da igreja brilha de maneira muito especial, sobretudo na Santíssima Virgem. Pois ao falar da igreja católica, universal, se recorda que a universalidade é um princípio de totalidade. Totalidade da fé, totalidade dos meios de salvação, mas também a tendência de abranger a totalidade geográfica, humana, da humanidade inteira. E aí, então, se menciona as igrejas particulares, as dioceses, as prelazias, e se menciona também a relação da igreja com os não cristãos, que de alguma maneira estão, como diz o concílio e o catecismo repete, ordenados ao único povo de Deus de algum modo. E o catecismo, inclusive, lista alguns desses modos. E aí se fala também da importância, portanto, da missão para que a igreja venha a oferecer a todas as pessoas aquilo que ela crê. Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, ele diz que o Evangelho nunca perde a atualidade e pode ser anunciado em todos os tempos, em todas as culturas, em todos os lugares, porque no Evangelho nós encontramos resposta aos 2 anseios mais fundamentais de todo o coração humano, que é um encontro com Deus que dê à vida um sentido ilimitado e um encontro fraterno que nos faça experimentar o calor da pertença a uma comunidade. Então, responde aos 2 anseios mais fundamentais, Deus e o irmão, o vertical e o horizontal. E, por fim, o aspecto da apostolicidade da igreja é desenvolvido no catecismo, então, apresentando a dimensão hierárquica da igreja e o modo como essa dimensão hierárquica está a serviço de todos os outros membros do povo de Deus, que são os leigos e leigas e os membros da vida consagrada, várias formas de vida consagrada. E, por fim, a partir do número 946, o catecismo fala, então, da comunhão dos santos, que é a noção mais adequada para compreendermos a eclesiologia do catecismo da Igreja Católica. A Igreja como comunhão dos santos. Isto é precisamente a Igreja, está escrito na última linha do número 947. Isso do 947? Não, do 946, final do número 946. Olha, a comunhão dos santos é precisamente a igreja. E como é que se entende essa comunhão dos santos? É comunhão nos bens santos, nos sacramentos, a palavra, os sacramentais, os dons, os carismas, os ministérios.
e é comunhão de pessoas santificadas, santos. Bem, é muito bonito quando nos batismos, nas profissões religiosas, nas ordenações, se faz o canto da ladainha de todos os santos. Então, a igreja visível, composta por pessoas humanas ali congregadas, a igreja já glorificada, já na glória, todos reunidos no mesmo ambiente, prestando louvor a Deus e realizando uma obra salvífica de sacramento. São os dois significados que estão aí no número 948. E vem então explicado, na sequência, a comunhão de bens espirituais, o item seguinte, e depois a comunhão entre a igreja do céu e a igreja da terra, os santos e os falecidos, numa única família de Deus, como diz o número 959. Bem, além disso, tem um número, não me lembro agora de cabeça qual ele é, com o qual eu gostaria de encerrar essa exposição, que é uma dimensão missionária que a igreja, conforme está ensinado no decreto Ad Gentes do Concílio Vaticano II, a igreja peregrina, por sua natureza, é missionária. É do DNA, é da essência, da natureza da igreja ser missionária. Então, o Papa Francisco diz assim, na Evangelii Gaudium: se há uma coisa que deve nos santamente inquietar, é que haja tantos irmãos e irmãs nossas que vivem sem ter o consolo da fé em Jesus Cristo, que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, e sem uma comunidade de fé que os acolha. Está aí a relação com Jesus e a relação com a igreja, a comunidade de fé que acolhe os que creem em Jesus Cristo. E com esse número 49 da Evangelii Gaudium, Padre Janisson, eu concluo a minha parte para passarmos então à interação, se houver o tempo hábil. Agradecendo a presteza e a competência do Caio em localizar os números rapidamente. Bom, então, Dom Capelão, nós agradecemos muito a participação do senhor e a fala, né? Agradecemos a disponibilidade, como o senhor mesmo comentou no início, né? Os ajustes na programação, que o senhor se mostrou interessado em estar conosco, né? Então agradecemos toda essa disponibilidade e a clareza também da fala e da reflexão. Foram muitas reações e muitos agradecimentos, sobretudo no chat, das pessoas dizendo o quão frutuosa foi essa noite de reflexão, né? Mas temos algum tempinho ainda para algumas perguntas. Apareceram algumas perguntas aqui no chat, então selecionamos as principais. O Everton Carneiro, estou aqui pulando um pouco a ordem, né, em que as perguntas apareceram, mas ele fez uma pergunta interessante. Ele diz assim: quando falamos que a fé é voluntária, como podemos trabalhar essa questão com crianças menores que vão à catequese por orientação dos pais? Sim, quando as perguntas do como são sempre as mais difíceis. Toda pergunta que começa com como, podem olhar, são sempre muito difíceis, porque pressupõem uma certa receita que valeria para todas as situações. E nós não temos essa receita para que vale para todas as situações, mas temos sim alguns elementos que podem ajudar muito. Quanto menor é a idade, se nós atendemos à psicologia das idades, nós sabemos que menor é a capacidade de abstração, de pensamento abstrato. Então, a fé não pode ser comunicada por conteúdos conceituais. Quando se trata de crianças de tenra idade, nós precisamos apresentar imagens bíblicas, imagens de figuras de santos e de santas, que mostram a fé já encarnada na vida de uma pessoa. E na medida em que vai havendo um desenvolvimento da capacidade cognitiva, da capacidade moral, nos vários estágios, então a gente vai podendo iluminar a isso com uma exposição doutrinal. Mas na idade infantil a gente nunca fica independente dos modelos concretos. Não precisam ser só os santos e santas já canonizados pela Igreja, podem ser de grandes figuras. Bem, os papas recentes já estão canonizados, né? Mas assim, figuras de pessoas daquela região que marcam a vida da Igreja, então precisam de modelos mais concretos.
Na medida em que a gente vai entrando na adolescência, a gente precisa disso inserido em atividades que envolvam também o corpo, são os aspectos lúdicos. E, mais tarde, na idade juvenil, a gente pode trabalhar, sem prescindir, claro, dos modelos concretos, a gente pode trabalhar mais o aspecto mais duro, conceitual mesmo, na compreensão mais rigorosa da fé e dos seus conteúdos. Eu ousaria dizer que tem uma sabedoria da igreja, desde os tempos do estilo arquitetônico românico, que pintava as paredes, depois, no período medieval, o estilo gótico, que colocava principalmente vitrais, fazia ainda algumas imagens como esculturas mais estilizadas, e mais recentemente nós temos uma recuperação muito grande de murais nas igrejas, sobretudo por Cláudio Pastro e muitos que se inspiram nele. Temos o monge Dom Ruberval, temos a arte de Rupnik, enfim, vamos recuperando um pouco esse aspecto das imagens no processo da transmissão da fé, no processo catequético. A Basílica de Aparecida, agora com as faixas, não só no seu interior, mas também nas fachadas, tudo isso é uma demonstração muito clara, Everton, de que a gente nunca fica independente de imagens concretas e de biografias concretas para a transmissão da fé. Obrigado, Dom Catelan. E temos outras perguntas aqui, né? Gostaria de lembrar que aqueles que nesses dias de seminário entrarem em contato com as edições CNBB através do site, todo o material catequético terá 20% de desconto. Aqueles que estão participando do seminário, e teremos um sorteio daqui a pouco, e o Dom Catelan irá sortear, né, escolher o número para nós. Temos pessoas participando do Brasil inteiro, né? Estive acompanhando enquanto o senhor falava, assim, de todas as regiões do Brasil, né, alguns estados bastante significativos. Estamos com mais de 2.000 pessoas ao vivo participando nos diferentes canais. E nós agradecemos imensamente pela participação. Vamos a mais uma pergunta do Ersmânio Júnior, lá do Rio Grande do Norte. Sou catequista de Crisma. Queria saber como introduzir os catequizandos na fé expressa no catecismo da Igreja Católica. Hernânio, o que eu tenho visto de catequese em preparação para o sacramento da confirmação, nessa etapa, é que, fundamentalmente, os testemunhos estruturam os momentos de maior personalização da fé, de maior compreensão da fé. Então, além da explicação dos conteúdos da fé, que tem que ser sistemático, tem que fazer uma boa revisão do fundamental das 4 partes do catecismo, a gente precisa pontuar a catequese com testemunhos de pessoas, testemunho de conversão, testemunho de superação de problemas graves, às vezes de dependências, ao álcool, à droga, ao sexo, à violência. Sem esses testemunhos, é muito difícil que os adolescentes, os jovens nessa tenra idade, compreendam como é que a fé se faz realmente vida. Então, eu diria isso, valorizar muito os testemunhos. E a segunda coisa que eu tenho percebido é que quando a preparação para esse sacramento é feita por um contexto de equipe, tem uma equipe, e principalmente quando essa equipe tem muitos jovens, muito mais há envolvimento e empatia da parte dos que estão percorrendo essa etapa. Então, eu diria, testemunho, trabalho em equipe e com muitos jovens compondo essa equipe. Talvez a gente pudesse recuperar um pouco algumas atividades mais ou menos lúdicas, em que se façam, por exemplo, pequenas disputas, em que as equipes têm que decorar algumas perguntas e respostas, nesse sentido, aquele compêndio do Catecismo da Igreja Católica, e que, para personalizar, inclusive, se poderia distribuir as perguntas antes, eles têm que decorar a resposta, mas quem der a resposta do jeito que está lá, ou mais ou menos do jeito que está lá, depois tem que também explicar o que é que aquilo significa. Então, são coisas que misturam o lúdico com a pesquisa e com o raciocínio. Acho que esse tipo de dinâmica que se vai fazendo, às vezes sorteio de perguntas, coisas assim, um tempinho para consultar, são dinâmicas que podem ajudar muito nesse processo. Como nós superamos uma etapa em que a catequese era
fundamentalmente perguntas e respostas, pois entramos naquela fase da catequese renovada que insistia na interação entre fé e vida e considera a Bíblia o livro fundamental do processo catequético, da formação catequética. Agora nós estamos vivendo uma grande transformação, renovação na catequese com a inspiração catecumenal, com o caráter iniciático e mistagógico que melhor envolve a liturgia e a comunidade também nesse processo. Mas isso não significa que a gente tem que deixar completamente de lado as perguntas e respostas. Elas podem ser usadas a modo de síntese ou em momentos mais lúdicos, semi-competitivos, para ajudar a fazer as sínteses na cabeça. É isso aí. Temos ainda mais uma pergunta. Foram muitas no chat, né? Mas apareceu uma pergunta aqui interessante, que eu acho que fala muito sobre essa dúvida que às vezes a gente tem entre o que é o dom e a fé ensinada, né? O lugar do ensinamento diante do dom da fé. Então, a pergunta era exatamente como fica a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27, que contrapõe aqui o ensinamento e a unção, né? A citação bíblica que foi deixada aqui na pergunta é a seguinte: quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Então, acho que você poderia falar um pouco sobre o lugar do ensinamento, que é algo tão próprio da nossa fé, né? Bem, essa citação é muito típica da eclesiologia joanina. A eclesiologia joanina, ela destaca muito esse papel do mestre interior, que inclusive é uma figura muito presente em toda a literatura cristã, no período patrístico, inclusive. Nós temos, inclusive, uma obra de Santo Agostinho com esse título, De Magistro, ou De Magistro, que insiste nesse papel. Aqui não se trata da gente fazer... ele está respondendo, São João, a um problema muito específico da sua comunidade. Aquele livro do Raymond Brown, A Comunidade do Discípulo Amado, um livro já antigo das edições paulinas. E tem também uma tese que, lamentavelmente, não foi publicada em português, que é de Dom Vicente Costa, que é o administrador diocesano, foi bispo tantos anos em Jundiaí, foi um dos que me ordenou, e pelo qual eu tenho uma grande estima. Ele é possivelmente quem mais entende de Raymond Brown no Brasil. E se mostra claramente que isso responde a desafios bem específicos da comunidade joanina. Portanto, a gente não pode negar isso, mas também não pode absolutizar, porque há outras inúmeras passagens, sobretudo das cartas paulinas, que insistem no ensinamento da fé. 1 e 2 Timóteo, o papel do ensino na vida de Timóteo, dedica-te ao ensino, insiste São Paulo com ele. Então, não se trata de fazer e ou, mas o estilo católico é e. Nós temos que valorizar essa unção, inclusive São João nisso está fazendo o acolhimento das profecias do livro de Ezequiel, que quando falam dos tempos messiânicos dizem que já não haverá mais necessidade de que um ensine o outro a conhecer a Deus, todos conhecerão a Deus, porque será derramado o conhecimento nos corações. E esse aspecto da unção mostra aquele limite que nós temos. Nós não conseguimos pôr a fé no coração de outra pessoa. Então, só a unção é capaz de suscitar a fé. Por outro lado, aquela fé que é suscitada pela unção do Espírito Santo, ela não pode perder-se no individualismo, ela precisa integrar-se na igreja como comunidade da fé apostólica, e por isso necessita do ensino. Então, ensino sem o dom seria vão, e o dom sem o ensino seria arriscadíssimo de cair num individualismo, num voluntarismo pessoal que terminasse não abrangendo a fé da igreja. Trata-se de valorizar a tradição joanina da unção e a tradição paulina do ensino conjuntamente. Tem um diálogo de Platão, se eu não me engano é aquele sobre o amor, o banquete, em que eles, não tenho certeza em qual mas tenho certeza disso que vou dizer. Tendo discutido sobre os valores morais, eles concluem que não é possível ensinar
os valores morais da outra pessoa. Não tem como fazer nascer no coração de outra pessoa os valores morais, partindo da nossa vontade. E Sócrates concorda com isso, e daí diz assim, bem, é verdade que não podem ser ensinados, mas não poderiam ser aprendidos? E deixa essa pergunta no ar. É claro que podem ser aprendidos. O mestre não tem como inculcar no outro, mas tem como ajudar a educar o que no outro brotou. E assim a fé. A fé também é assim, é um dom do Espírito que é suscitada no coração pela escuta do anúncio, pela escuta da palavra. A palavra ressoa ao ouvido, o Espírito unge o coração, move o coração, dando suavidade para consentir e crer, despertando o desejo de conhecer. E depois o próprio Espírito aperfeiçoa a fé mediante seus dons hierárquicos e carismáticos, dons presentes na igreja. Isso eu estava fazendo uma citação livre de Dei Verbum 5. Obrigado, Dom Capelã. Então, a nossa gratidão, né, ao Senhor, toda a Comissão Bíblica Catequética lhe agradece pela excelente reflexão, pela colaboração que tem dado à comissão em tantos momentos. Foi assessor da Comissão de Doutrina por tantos anos e colaborou em tantas questões, né? Como subsecretário de Pastoral, colaborou em toda a elaboração do documento 107, Iniciação à Vida Cristã, coordenando e ajudando as equipes de assessores e bispos. Então, nós agradecemos imensamente ao Senhor, né, pela contribuição que tem dado à nossa comissão, e particularmente nesta noite, né, inúmeros elogios no chat, pessoas do Brasil inteiro lhe agradecendo pela reflexão, pela clareza, pelo conhecimento, sabedoria com que apresentou a temática nesta noite. Então, o senhor permanece conosco ainda alguns instantes, né, para as considerações finais e também para a bênção, e a Mariana irá fazer ainda um convite muito importante para todos nós antes de encerrarmos. Isso, lembramos que o nosso Seminário Nacional de Catequese está só começando, né? Hoje foi só o primeiro dia. Nós teremos lives durante toda essa semana, sempre às 19h30. Então, contamos com a sua presença, sua participação. Lembramos que você pode ainda convidar outras pessoas para participarem também, né? Nós estamos iniciando hoje, vamos até sexta-feira. Então, amanhã, terça-feira, é o nosso segundo dia do Seminário Nacional de Catequese, e nesse segundo dia nós vamos nos dedicar aos fundamentos bíblicos do Catecismo da Igreja Católica. Então, você está vendo aí na tela, né, a figura dos presentes na live de amanhã. Nós teremos a presença do Dom Peruso, que é presidente da Comissão Bíblico-Catequética. Ele estará conosco para a saudação inicial. E teremos amanhã 2 conferencistas. Então, teremos o Frei Vicente Artuso, que é professor na PUC Paraná, e teremos o professor Cláudio Vianney, que é professor na Universidade Católica de Pernambuco, que é também colaborador já da nossa comissão em diversas outras iniciativas, né? Então, os 2 professores estarão conosco, pensando os fundamentos bíblicos do Catecismo da Igreja Católica, no Antigo e no Novo Testamento. Então, vai ser mais uma oportunidade para a gente continuar o nosso aprofundamento, nosso conhecimento do Catecismo da Igreja Católica. Nós contamos com a participação de cada um que esteve conosco nesta primeira noite e principalmente com a ajuda também na divulgação, né? Tivemos uma participação excelente hoje, mas podemos melhorar ainda mais, né? Se você convidar mais uma pessoa, 2 da sua comunidade, todos aqueles que estiverem interessados, não só catequistas, podem participar conosco. Lembramos que é muito importante que você se inscreva nos nossos canais, tanto no canal da CNBB Nacional, quanto no canal da Catequese do Brasil, ou no canal das edições CNBB, por onde você estiver assistindo, você pode se inscrever no canal, pode também ativar o sininho, né, que é para receber as notificações. E aí, todas as vezes que nós iniciarmos uma live, você recebe a notificação no seu celular.
Então, fica fácil de você acompanhar todos os conteúdos que não só a nossa comissão disponibiliza, mas também as outras comissões da CNBB, né? Então, se inscreva no canal e, se possível, ative também ali o sininho para receber as notificações e não perder nada de novo que a gente disponibiliza por aqui. Então, nós contamos com a participação de cada uma amanhã, no nosso segundo dia. Obrigado, Mariana. Nós nos alegramos nesse momento com a presença do Jaime, vice-presidente da CNBB, e arcebispo de Porto Alegre. Então, fará, antes de concluirmos, encerrarmos, uma saudação a todos os participantes, a todos nós que estamos, e nós agradecemos ao Jaime, diante de tantas atividades, compromissos, a disponibilidade para saudar os participantes deste seminário nacional. Padre Janison, em primeiro lugar, minha saudação a você e a toda a comissão que tem desenvolvido este trabalho e esse evento junto às nossas comunidades. Uma saudação ao Monsenhor Catelã, que hoje à noite, certamente de forma magistral, fez a sua colocação a respeito do catecismo, das implicações que isso tem para a vida da Igreja. Minha saudação também toda especial a quem acompanha esta live neste momento. Falar da catequese, falar do catecismo é falar de algo que um dia nos tocou, é falar de algo que nos aquece o coração e do qual nós queremos tornar outros participantes. Certamente, a Comissão Bíblica Catequética tem uma missão toda especial, é verdade, de animação, de auxílio na formação. Mas tudo isto só é possível porque muitas outras pessoas, em distintos lugares do nosso Brasil, desejam aprofundar o conhecimento da fé que a todos une. Então, eu faço votos que nós possamos, sempre mais e melhor, crescer nesta compreensão deste patrimônio extraordinário que é a tradição da nossa Igreja. E certamente condensado de uma forma toda especial no Catecismo da Igreja Católica. Que nós possamos ser promotores de vida e de vida em abundância para todos, a partir daquilo que anima a nossa existência. Eu estou aqui em Florianópolis e peço desculpas por não ter podido entrar antes. Eu estou aqui com os secretários dos diversos regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Estávamos celebrando num dos santuários mais antigos aqui da região, dedicado a Nossa Senhora. E quando nós falamos de Nossa Senhora e recordamos Nossa Senhora, certamente estamos falando de uma experiência de fé extraordinária que marcou a história não só da Igreja como tal, mas eu diria de todo o Ocidente. Então, que Nossa Senhora, mãe, padroeira, referência para todos os catequistas, catequizandos, lideranças de nossas comunidades, interceda por todos nós. E que ela, com seu jeito simples, materno, possa encontrar em nós e entre nós ouvidos, porque ela está continuamente repetindo para ti e para mim e para nós: façam tudo o que meu filho vos disser. Que a nossa vida, o nosso trabalho seja sempre marcado por esse desejo de responder de forma vigorosa, contundente, aquilo que o Filho está nos dizendo. Muito obrigado e que Deus a todos abençoe e ilumine. Amém. Obrigado, Dom Jaime. Obrigado pela sua disponibilidade, nos fazer saudação. Gratidão e boa reunião aí para o senhor, boa missão, que são tantas atividades na Arquidiocese de Porto Alegre e também na Conferência Episcopal. Nossa gratidão ao senhor
e boa continuidade. Nós aqui estamos encerrando e vamos pedir ao Dom Catelã, né, que faça as considerações finais e também um número de 1 a 700, que as edições CNBB estará sorteando um catecismo da Igreja Católica. Dom Catelã, número, por favor. Está fechado seu microfone. Ok, ativou o microfone. Vamos ao número 359. 359. Então, no 359, nós só poderemos anunciar amanhã, porque estamos com um pequeno problema técnico, né? O Caio nos comunicou. Então, o sorteio foi feito, é o 359, e amanhã, né, na segunda noite, nós anunciaremos. Então, suas considerações finais, Dom Catelã. Eu queria saudar Dom Jaime, que acabou de entrar, com quem eu tenho grande amizade e também grande admiração. Ele, na verdade, roubou, ao falar de Nossa Senhora, o tema que eu queria para concluir a minha participação, mas eu vou fazer assim mesmo, mostrando mais uma afinidade de pensamento entre nós. Número 972 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: depois de termos falado da Igreja, da sua origem, da sua missão, do seu destino, a melhor maneira de concluir é voltarmos o olhar para Maria, a fim de contemplar nela o que a Igreja é no seu mistério, na sua peregrinação de fé, e o que ela será na pátria, ao final de sua caminhada. E aí, o Catecismo cita o número 68 da Lumen Gentium, dizendo: assim como no céu, onde já está glorificada em corpo e alma, a Mãe de Deus representa e inaugura a Igreja na sua consumação no século futuro, da mesma forma, nesta terra, enquanto aguardamos a vinda do dia do Senhor, nesta terra ela brilha, como sinal de esperança segura e consolação diante do povo de Deus em peregrinação. E desse modo eu agradeço a Padre Janisson, a você, a Mariana, também ao apoio técnico do Caio, pelo convite, pelo apoio que me deram, aos participantes dessa noite, me parece que ultrapassaram os 1.500, não é isso? 2.000. É uma coisa impressionante, agradecemos a todos, lamentamos que nem todas as questões puderam ser abordadas, respondidas, mas esperamos também em Deus outras oportunidades em que essas coisas possam ser esclarecidas. Muito obrigado, foi uma honra para mim participar deste simpósio. A honra é nossa. Então, nossa gratidão como comissão ao Senhor pelo trabalho, pela reflexão. Lembramos a todos que nos encontraremos amanhã no mesmo horário, né, com novas temáticas, como já foi lembrado pela Mariana, e pedimos, né, a todos e todas que divulguem este seminário, continuem divulgando. E agora, para encerrarmos bem, vamos pedir a Dom Jaime, nosso vice-presidente da Conferência Episcopal, que nos dê assim uma bênção para todos nós. Com muita alegria, mas também, eu diria assim, numa sintonia de coração muito grande. Nosso povo, nosso Brasil, precisa de unidade e de comunhão. Vamos pedir, sim, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza também um dia à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado.